Me responda algumas coisas. Será que no Antigo Testamento existia a regeneração? Será que eu posso ser um cristão sem frequentar nenhuma igreja, sem ir em nenhum culto? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado na carta aos Hebreus. E hoje chegamos na lição de número 10, que ela está realmente imperdível. A lição de número 10 tem como título Dádiva, Privilégios e responsabilidades da nova aliança. E a leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 10, do verso 1 ao verso 7, e depois você pula para o verso 22 e até o verso de número 25, mas nós temos um trato de ler todo o capítulo, então nessa aula você deverá ler o capítulo 10 da carta aos Hebreus. Queridos, eu prometi, tá? E aqui eu estou cumprindo. Eu participei do primeiro Viva, que a UMADEC, é a União da Mocidade da cidade de Cosmópolis, no interior de São Paulo, e eu prometi para eles que gravaria essa aula com essa camiseta. Eles me receberam muito bem, tá? Agradeço ao líder geral aí, o irmão Tiago, a sua esposa e toda a liderança, tá? O pai dele é o vice-presidente, tá? O pastor Elias, vice-presidente da cidade de Cosmópolis, e eu prometi e estou aqui cumprindo a minha promessa. Estou gravando com uma camisa de vocês. Que o Eterno continue lhe abençoando, queridos. Mais uma coisinha, no final do vídeo não perca, que eu tenho uma palavra muito importante para falar com vocês, tá bom? Então hoje nós vamos estudar o capítulo 10 da carta aos Hebreus. E no meu ponto de vista, a carta aos Hebreus, o capítulo 10, é uma espécie de checkmate. Sabe o que é checkmate? Checkmate é aquele jogo de xadrez. É quando você dá a última cartada, ou seja, é quando você termina, é quando você acaba, não tem mais jogo, você ganhou, ou seja, dá o checkmate. Ele decide o jogo ali, ou seja, acabou, não tem mais história, acabou ali. Ou seja, jogo encerrado. Então o capítulo 10, ele é um checkmate. Do que, Fábio? Da teoria de que Cristo é o verdadeiro, único e exclusivo sumo sacerdote eternamente. Ou seja, ele não vai mais tocar nesse assunto. Ele vai terminar aqui no capítulo 10. É por isso que, no meu ponto de vista, é uma espécie de checkmate. Ele termina aqui e diz, olha, não vamos mais falar nisso. Vocês precisam ter a consciência de que Jesus, ele é o sumo sacerdote por excelência. Ele é o sacerdote eterno. Tá? Então ele pega o capítulo 10 e mostra de forma definitiva a superioridade do sacrifício de Cristo em relação aos sacrifícios dos sacerdotes. E agora, no capítulo 10, ele vai começar a mostrar os privilégios, as dádivas, o presente que nós ganhamos quando o Messias fez o único sacrifício. E o que nós ganhamos com isso? E essa aula vai trabalhar uma ideia muito interessante, que um dos privilégios é que acabou de forma definitiva a ideia do intermediário, a ideia daquela pessoa que ficaria no meio para intermediar entre eu e o Eterno, entre eu e Deus. Ou seja, a ideia do sacerdócio, a ideia de uma pessoa de interceder. Por isso que qualquer ideia humana de intermediário entre nós
e Deus é anátema. A Bíblia é muito bem clara que o único ser que pode intermediar entre eu e Deus se chama Jesus Cristo. Maria não faz isso, Paulo não faz isso, apóstolos não faz isso, bispo não faz isso, pastores não fazem isso, profetas, semideuses, ninguém faz isso. Presta atenção no que eu vou dizer. E aqui eu dou uma dica para vocês. Tire 2 minutos, 2 minutos, no início da sua aula, no meio ou no final, não importa, e faça um clamor com a tua classe. Mostre para eles que essa verdade, ela é real. Ou seja, nós podemos entrar no trono da graça agora, a qualquer momento. Ou seja, o caminho hoje está livre. Eu não preciso pedir para ninguém, eu não preciso ter intermediário. Isso é uma das maiores dádivas que nós recebemos por intermédio do sacrifício definitivo de Cristo. Tópico primeiro, a dádiva da nova aliança. No ponto 1, a primeira dádiva é uma única oferta. Aqui é super interessante que o autor vai me fazer a discrepância. Ele vai me mostrar a diferença da quantidade de sacrifícios que eram oferecidos com o sacrifício de Cristo. O que eu quero que vocês imaginem é o seguinte. Vamos fazer uma continha muito básica, muito assim singela e simples. Já imaginou se em um dia 500 pessoas, 100, 200, 300 ou 500 pessoas fossem levar um animal para o sacerdote, fazer um sacrifício pelo seu pecado? Já imaginou 500 animais sendo mortos? O quanto de sangue era derramado? Como aquilo ficava banhado em sangue? E aí já imaginou no dia de Yom Kippur, no dia da expiação? Então o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: a quantia de sacrifício era algo incalculável, era algo estrondoso, era algo assim muito grande. Ou seja, o volume de oferta, a demanda de oferta era muito grande. E o autor vai nos mostrar que com apenas uma única oferta, ou seja, Cristo eliminou a necessidade de tantas outras ofertas. Ele mostra, ele nos apresenta que a oferta de Cristo não foi múltiplas, mas foi única. Bastou uma oferta para ser entregue a Deus, que resolveu o problema da humanidade. Sabe por que bastou uma oferta? Porque lá eram muitas, aqui foi única, porque a oferta tinha que ter qualidade, e a oferta de Cristo, preste atenção no que eu vou dizer, ela tinha todos os requisitos de uma oferta perfeita, de uma oferta incomparável, de uma oferta que chegaria a Deus e cumpriria todos os requisitos. Por isso que uma oferta apenas bastou para nunca mais fazer oferta, ou seja, esta oferta satisfez Deus. Sabe quando você come aquela comida que te satisfaz, mas amanhã você precisa comer mais? A ideia, eu sei que a ideia é humana, mas a ideia é mais ou menos isso. Aquilo que ofereceu a Deus, Deus não precisa, ele não sente falta mais de nada. Ele não sente mais falta de uma outra oferta. A oferta de Cristo foi suficiente. Ponto de número 2. Um único ofertante. Olha o verso 10 do capítulo. Olha o verso 12 do capítulo 10 da carta aos Hebreus. Diz assim o verso 12. Mas este quem? Cristo. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Olha que interessante. Primeiro ele faz uma oferta. Aqui é um único ofertante. E eu quero que vocês entendam que, preste atenção, que ele mesmo, ao mesmo tempo, era oferta e ofertante. Porque o que ele estava entregando? A sua própria vida. Ele, ofertante, estava entregando a sua própria vida.
Porque a ideia desde o Antigo Testamento é que a oferta a Deus não deveria ser simplesmente um animal, mas a oferta a Deus deveria ser o meu sentimento, deveria ser a minha vida, a minha totalidade. Por isso que Paulo vai trabalhar a ideia no Romanos capítulo 12, de que nós somos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus com o nosso culto racional, ou seja, a entrega deve ser pessoal, deve ser a minha vida, deve ser entregue a Ele. Ou seja, quando eles entregassem um animal, eles tinham que ter em mente de que aquele animal deveria ser a sua própria vida. É por isso que o ofertante, nesse aspecto, foi único. Não precisou ter outros ofertantes. Por quê? Porque o mesmo ofertante que estava ofertando, estava dando a sua própria vida. Então perceba o que eu vou dizer aqui. A oferta e o ofertante casou certinho. Ambos cumpriam todos os requisitos para satisfazer o eterno. Lembra do conceito da comida que eu como? Eu fico satisfeito somente naquele momento, depois eu preciso ir na geladeira beliscar. Quem de vocês já não levantou de madrugada para beliscar alguma coisa na geladeira? Todos nós, em algum momento da vida, nós vamos ou iremos fazer isso. Mas com Deus, com Jesus foi diferente. A oferta era única, era satisfatória. E o ofertante cumpria também todos os requisitos. E vale salientar também no ponto 2, de que foi ele mesmo que se entregou. Aqui vale salientar uma outra ideia teológica. Não mataram a Cristo. Não foram os homens que entregaram a Cristo. Foi Ele mesmo que se entregou por nós. Ou seja, Ele nasceu para morrer. E Ele tinha consciência de que este era o seu destino. Ele tinha consciência de que esta era a vontade de Deus para a sua vida. E a carta aos Hebreus vai trabalhar isso de forma brilhante, de que ele mesmo se entregou para satisfazer de forma única e definitiva o problema do pecado em relação a mim, em relação a Deus. Ponto 3. Uma única vez. É tão interessante que vocês sabem disso. Os sacerdotes tinham que ter repetições, ou seja, o fato era repetido. Cristo não. Cristo ele fez uma única vez e ele nunca mais vai voltar nesta terra e vai ter que morrer por mim e por você. Porque volta a repetir a ideia que eu trago nesta aula, a ideia da fome. Ou seja, hoje Deus está satisfeito com aquilo que ele viu o seu próprio filho fazendo na cruz do Calvário. Tópico de número 2. Os privilégios da nova aliança. Deixa eu dizer uma coisa aqui no ponto 3, uma única vez. Eu falei que Cristo fez e está feito. Mas sabe qual é o problema? Que nós estamos vivendo numa geração que parece que nós precisamos de novos sacrifícios para alcançarmos salvação. Sabe esse negócio de 7 para alcançar aquilo, de novenas, que nós não precisamos de mais nada para alcançarmos a salvação. O que ele fez já está muito bem feito. E aquilo que ele fez na cruz, é capaz de resolver todos os seus problemas. Tá bom? Tópico de número 2, os privilégios da nova aliança. Ponto 1, regeneração. Aqui eu quero que vocês prestem muita atenção por aquilo que eu vou dizer agora. Olha a ideia que eu quero trazer aqui. Existia regeneração no Antigo Testamento? A resposta de vocês é não. O de muitos vai ser não. Alguns vai ficar em dúvida, outros vai dizer, claro que tinha regeneração, Fábio, no Antigo Testamento. Presta atenção. O autor traz uma ideia de um aspecto apenas cerimonial. Eu quero que vocês pensem o seguinte comigo, para que vocês não se equivoquem, para que vocês não cometam um equívoco, para que vocês não errem, para que você não interprete o texto sagrado de forma errada. Olha o que eu vou dizer. Será que quando Davi se arrependeu e compôs o Salmo 51,
Será que aquilo era apenas um aspecto cerimonial? É claro que não, queridos. É claro que não. O que é a regeneração no Novo Testamento, que nós entendemos pelo Novo Testamento? É o ato de Deus fazer uma pessoa nova, porque nós nascemos em pecados e em delitos, e o Espírito Santo precisa vivificar essa pessoa. Presta atenção no que eu vou dizer. O Espírito, no Antigo Testamento, nasceu uma pessoa, e essa pessoa, e nós já vimos que todos nascem mortos para Deus. Nós já vimos isso, tá? Vimos em várias e várias aulas aqui, principalmente na carta aos Romanos, tá? Todo mundo nasce mortos em delitos e em pecado. Ninguém nasce crente, não. Ninguém nasce fiel, não. Nós nascemos debaixo do pecado. Nós nascemos separados de Deus. Nós nascemos longe de Deus. Então quem é que vai nos vivificar para nós termos um encontro com Deus? É claro, queridos, que é obra e graça do Espírito Santo de Deus. Então no Antigo Testamento, qualquer pessoa que não era, porque ninguém nasce cristão, e a pessoa ia mantendo um relacionamento com Deus, quem é que fazia isso? Era o Espírito Santo. E tinham pessoas, por exemplo, Raabe, uma prostituta, ela se converte, ela abraça Ruth, Ruth e Noemi. Olha o que Ruth disse, nós já estudamos aqui. Ruth disse para Noemi: Noemi, eu não vou te abandonar, Noemi, porque o teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Naquele momento, ela estava se convertendo. Naquele momento, o Espírito Santo de Deus estava trabalhando no coração de Noemi, no coração de Raabe e no coração de muitos outros, no coração de Abraão. Abraão antes, não podemos afirmar categoricamente, mas podemos subentender que Abraão ele vinha de família politeísta, que adorava vários deuses. O Eterno se chega até ele, o Eterno vivifica a vida dele, o Eterno tem um encontro com ele, o Eterno se apresenta a ele, e aí ele começa a se relacionar com o Eterno. Ele entende então quando Deus chama ele, e ele entende que esse era o único Deus verdadeiro. Então não se engane. É claro que no Novo Testamento essa teologia ela ganha mais amplitude, ela ganha mais visibilidade, mas o Espírito Santo já trabalhava assim no Antigo Testamento, partindo da premissa de que todos os homens nascem mortos para Deus. Se fosse assim, então a salvação no Antigo Testamento era por obras. Então Paulo estava equivocado quando ele escreveu aos Efésios que a salvação não é por obras, mas é pela fé. Tá? Salvação nunca, nem no Antigo Testamento, foi por obras. Ponto de número 2. Adoração. Então, um outro privilégio é a adoração. E nós já vimos aqui que não existe nenhuma diferença entre a minha adoração e a adoração de Davi. Não existe diferença nenhuma entre a adoração minha, tua e de Elias, de Salomão. Não existe nenhum tipo de adoração entre eu e aqueles homens. Quando diverge em adoração, a palavra adoração está atrelada ao serviço sacerdotal. E os sacerdotes faziam sacrifícios pelo pecado. E aqui sim tem diferença. Uma adoração. Por exemplo, quando você está ofertando na igreja dinheiro, não é uma adoração? Vamos agora adorar a Deus com nossos dízimos e ofertas. Ou seja, você está adorando a Deus. Então no Antigo Testamento eles adoravam a Deus. Então quando os sacerdotes iam adorar a Deus, e somente eles poderiam adorar dessa forma, com sacrifícios, presta atenção no que eu vou dizer. Nesse requisito, sim, a oferta deles era ineficaz. A oferta deles estava perdendo peso. É por isso que a oferta de Cristo é muito superior. É por isso que o termo adoração neste ponto é superior ao do Antigo Testamento. Mas a adoração que aquele joelho dobrado de Abraão, Davi, de Jeremias, de Isaías, aquele clamor de Raabe, de Ruth, aquela adoração profunda de Ruth, queridos, aquela adoração de Abigail, aquilo ali tocou o coração de Deus, aquilo ali parou os céus, tá?
Temos que tomar muito cuidado para não termos essa pequena diferenciação. Uma outra coisa que eu quero salientar aqui é o seguinte, que quando nós lermos o verso 5 até o verso 7 do capítulo 10 aos Hebreus, sabe o que ele está citando aqui? Parece que não é, mas ele está citando o Salmo 40, do verso 6 ao verso de número 8. E você sabe o que ele está querendo dizer aqui? Uma coisa que o autor não tocou e que eu quero tocar aqui, que o foco do Salmo 40, verso 6 ao verso 8, e o capítulo 10 de Hebreus, do verso 5 ao verso 7, sabe qual é o tema-chave aqui? É a vontade de Deus na vida de Jesus. Ou seja, ele adorou a Deus, cumprindo exatamente aquilo que Deus queria. Sabe como que eu adoro a Deus? Sabe como que a tua adoração, leva isso para a tua classe, ela chega no céu quando você cumpre fielmente aquilo que Deus propôs para a tua vida. Quando você cumpre o teu chamado, quando você cumpre a vontade de Deus, querido, você está adorando a Ele em espírito e em verdade. A tua adoração chega até o céu. Por quê? Porque você está em cumprimento com a vontade de Deus. Ou seja, você entrou na mesma sintonia. Sabe quando você está procurando o rádio? E você está procurando, por exemplo, 87,8. E você pega em 87,7. Fica querendo pegar. Mas que você entra na sintonia certa, pega a rádio limpinha. Ou seja, quando eu cumpro a vontade de Deus, preste atenção no que eu vou dizer, você entra na sintonia de Deus. E quando você entra na sintonia de Deus, tudo funciona de forma perfeita e harmônica. Porque Paulo me garante que a vontade dele é boa, perfeita e agradável a Deus. Aleluia. Ponto de número 3. Comunhão. Será que eu posso ser crente sem ir na minha igreja? Vou parar de ir no Jardim das Palmeiras, que é a minha congregação. Eu vou parar, não vou mais. Vou ficar crente em casa. Querido, cuidado com essa ideia. Essa ideia é uma ideia diabólica, é uma ideia antibíblica e ela não tem nenhum respaldo no Novo e nem no Antigo Testamento. Não existe isso. Sermos crentes em casa, sermos crentes isolados. Eu vou ter minha própria igreja na minha própria casa. Não existe isso. Por que não existe isso? Eu vou te dar alguns motivos, teologicamente, por que não existe isso. Queridos, olha que interessante. Deus, ele fez o que? Um povo. Deus não fez um homem exclusivo. Se ele quisesse exclusividade, ele teria feito um único homem. E se relacionava só com esse homem. E esse homem era a própria igreja. Ele pregava para ele, ele cantava para ele vivia em si. Olha que interessante. Na vida, eu sempre preciso do outro. E Deus sabe disso. E Deus conhece perfeitamente como que funciona a vida em sociedade. Ele faz uma igreja para viver em comunidade. Olha que interessante, o arrozinho que você come aí na sua casa, você acha que veio como? Veio do além? Brotou? Apareceu no supermercado? De forma milagrosa? De forma sobrenatural? É claro que não, queridos. Você não sabe, mas alguém cultivou a terra. Alguém semeou, alguém regou, alguém cuidou, aquilo cresceu, alguém colheu, alguém armazenou, alguém tratou, que eu não sei mais os termos que se usam em arroz, e alguém escolheu o melhor arroz, tirou as quirelas, levou para uma grande empresa, essa empresa separa, ela embala, alguém fez os plásticos, alguém colocou dentro do plástico o arroz, selaram esse arroz, o caminhoneiro levou até um atacadista, o atacadista levou para um supermercado, o supermercado levou para um mercadinho pequeno, você foi lá na prateleira e pegou esse arroz, ou seja, você precisou ou não de alguém para comer esse gostoso
prato de arroz e feijão na sua casa? É claro que sim, queridos. A mesma coisa é a igreja. A igreja é um corpo. Você não vive sozinho. Você precisa de uma mão. Você precisa de um olho. Você precisa dos pés. Você precisa de uma outra parte. Querido, para com isso. Essa ideia de que você é suficiente na igreja, é claro que não. Fábio Segantin, eu preciso de alguém que pregue. Eu preciso de alguém que cante. Eu preciso de alguém que ensine. Eu preciso de alguém que me exorta. Eu preciso de outras pessoas que contem testemunhos. Eu preciso de pessoas que falam errado na minha igreja. Para quê? Para quebrar o meu ego, o meu orgulho. Para quebrar o quê? A minha prepotência às vezes. Eu preciso me relacionar com pessoas com menos intelectualidade, com mais intelectualidade. Eu preciso me relacionar, porque somente através de relacionamentos que eu vou crescendo como ser humano e como servos de Deus. É tão interessante que os termos no original hebraico, Deus sempre vai trazer a ideia de uma comunidade. Porém, o primeiro termo que ele usa é um termo muito amável para Israel, é o termo am. Tá? Querido, se você quiser fazer o curso de hebraico comigo, eu tenho 20 videoaulas onde eu ministro curso de introdução ao hebraico bíblico. Nesse curso eu ensino você a escrever, a transliterar e ler pequenas palavras em hebraico. Se você quiser participar desse curso fantástico, vai aparecer o link aqui em cima ou aqui embaixo. Se cadastre e comece hoje mesmo a estudar a língua maravilhosa, a língua sagrada, que é a língua que o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo falava, e é o idioma que o Eterno se relacionou com o povo de Deus no Antigo Testamento. Não perca essa grande oportunidade. Então o primeiro termo é am. Am é povo. Am não é único, é o povo, é uma coletividade. Depois, um outro termo que se usa, que é um termo muito conhecido, tá? Que é no livro de Eclesiastes, é usado o termo Ka'al. Ka'al significa congregação, significa um povo. Tá? Um povo reunido para um pregador falar com ele. Ou seja, esse pregador não vai falar com uma pessoa, ele vai falar para uma comunidade. Tá? Depois nós temos um outro termo que é o Edá. Edá é uma congregação também. O Edá é um agrupamento de pessoas. Depois nós temos o termo eclésia. Eclésia também significa congregação. Ou seja, é um povo que é separado, que está dentro de alguma coisa, que sai para fora, se reúne para ouvir uma outra pessoa falar. Ou seja, a ideia de Deus é sempre de unir pessoas com o único propósito de fazer a sua vontade e fazer a diferença nessa sociedade. Então não podemos ser crente em casa, nós precisamos de uma congregação. Tá? Aonde você vai tomar ceia? Em casa? Em casa você toma ceia? Quem vai ministrar ceia para você? Quem? Você vai ter comunhão com quem? Com o bom e com o suave é que os irmãos vivam em união. Para eu ter união, eu preciso estar perto. Eu preciso me interagir com essa pessoa. Eu não consigo ter comunhão se eu não tenho contato com essas pessoas. Por exemplo, nós temos comunhão. Fabio, mas eu nunca te vi pessoalmente, não tem problema. Mas você viu que toda semana eu estou aí na sua casa? Toda semana nós bate um papo, toda semana, às vezes eu falo dos meus problemas. Muitos de vocês mandam mensagem inbox para mim falando das suas dificuldades. Ou seja, nós temos um tipo de comunhão, mesmo sem se ver pessoalmente, mas nós estamos nos relacionando. Eu preciso que você me ouça e vocês precisam que eu falo com vocês. Ou seja, nós temos uma comunhão. E é isso que Deus fala. Tá? Se você for crente sozinho, você vai pregar para quem? Quem você vai ouvir? Então você precisa se relacionar. Tópico terceiro. As responsabilidades da nova aliança. Queridos, o ponto 1 é muito interessante. O ponto 1 vai falar sobre a vigilância. O termo vigilância
tem a ideia do sentinela. O que é o sentinela? É aquela pessoa, imagina um guarda, ele sobe numa torre muito alta para ver, presta atenção, o sentinela é aquele que vê o que ninguém está vendo. Um dos privilégios, uma das responsabilidades agora da nova aliança, o que é? É você ficar esperto, meu irmão. É você ficar de olho aberto. É você ficar, como diz aqui em São Paulo, na gíria, ligadaço, meu irmão. Fica ligado, fica antenado, fica esperto. Ou seja, não abaixa a guarda não só porque você está vivendo na época da graça. Porque o diabo ele não brinca. O diabo não brincou no Antigo Testamento, não brincou na época de Jesus e não brinca hoje. Ele está sempre em atividade. Então você deve estar alerta. O sentinela é aquele que vê aquilo que ninguém está vendo. E quando ele vê, ele alerta as outras pessoas. Olha lá, vem vindo o inimigo. Olha lá, a cilada. O inimigo está vindo rastejando. Você percebe, você consegue ver. Você precisa ficar vigilante. E qual é o problema de nós dormirmos? Queridos, tem muitas pessoas dormindo. E como que eu durmo, Fábio? Como que é uma das formas de nós dormirmos na vida espiritual, sendo indiferente? Para mim não tem problema se eu oro ou se eu deixo de orar, para mim não tem problema nenhum. Ou seja, entrou no indiferentismo. Tanto fez como tanto faz. Você está sonolento. E preste atenção no que eu vou dizer, leva isso para a classe de vocês. Isso daqui não é forte como... Nossa, o Fábio pegou pesado negativo. Quando você dorme, você dá a oportunidade de entregar a chave da tua casa para o maligno. E quando você dorme, você está dormindo, ele pega a chave, ele abre a porta e ele entra. E ele destrói a tua casa e a tua família. Pais, vamos ficar alertas. Mães, vamos ficar alertas. Pastores, vamos ficar alerta. Professores, vamos ficar alerta. Igreja, vamos ficar alerta. Não vamos dormir, porque o diabo ele não brinca em serviço. Ponto de número 2, confiança. A confiança é algo espetacular. Por quê? Porque agora, no verso 32 até o verso 39, ele vai iniciar uma nova ideia. Qual é a ideia? A ideia da confiança e da perseverança, que é o item de número 3. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que agora ele vai falar sobre confiança. Mas eu devo confiar, mas confiar no quê? E com que eu devo confiar? Queridos, é aqui que existe muito erro de interpretação. Porque do capítulo 10, do verso 32 ao verso 39, vai falar sobre confiança. E esse tema é tão interessante, tá? Que a perseverança e a confiança vai ganhar um capítulo exclusivo, que é o capítulo de número 11, que vai ser tratado na próxima semana. Os heróis da fé. Mas no que eles deviam confiar? Aí aqui tem um monte de besteira que eu ouço. Você deve confiar na promessa de Deus. Aquilo que Deus falou para você vai acontecer. Não, peraí. Não é esse tipo de confiança que o autor está dizendo, não. Fábio, então é a confiança naquilo que o profeta me profetizou? Não, pelo amor de Deus, também não é. Até agora, o autor está falando sobre o quê? Que o sacerdócio de Cristo é superior. Então a confiança tua deve ser no quê? No sacrifício de Cristo. Ou, trocando-os em miúdos, a tua confiança deve estar na cruz. A cruz, ela é suficiente para que você possa alcançar a salvação. A cruz é a forma definitiva que Deus alcançou a tua vida. E para você ter garantia exata de vida eterna com Deus. Então essa confiabilidade que o autor nos convida a ter é de confiar exclusivamente na cruz e que nada mais precisa ser feito. Lembra da minha introdução? Que o capítulo 10 é uma espécie de um checkmate? Ou seja, não confie em mais nada, confie somente na cruz. A cruz é suficiente.
suficiente. Agora vamos para o ponto de número 3. Perseverança. O autor enfatiza o termo paciência, tá? Perseverança e paciência. O que eu quero relembrar com vocês que esse termo tem vários significados, mas um dos significados em grego, tá, e em hebraico do termo paciência é o termo sobreviver. Ou seja, eu preciso ter paciência, eu preciso sobreviver, eu preciso ter calma para analisar determinadas circunstâncias e ter a ideia de que este momento não é definitivo, mas algo melhor virá na minha vida. Mas preste atenção no ponto 3. Ponto 3 fala sobre perseverança. O nosso autor, ele usa o termo paciência. E uma das traduções para paciência é sobreviver. Tem a ideia daquele soldado que vai para a batalha e faz de tudo. Ele se esforça humanamente para sobreviver, para manter-se vivo, ou seja, para manter-se vivo, ele usa de ferramentas humanas, ele usa de ferramentas que estão disponíveis a ele, para ele manter a sua própria vida em atividade. Ou seja, ele precisa fazer qualquer coisa para não morrer. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. O termo perseverança ou o termo paciência, que tem a ideia do termo sobreviver, aqui ele é um pouco diferente. Por quê? Porque esse termo paciência, dentro das Sagradas Escrituras, e exclusivamente aqui na carta aos Hebreus, não tem nada a ver com autoajuda, não tem nada a ver em dispositivos internos, igual aquelas palestras de autoajuda. Você precisa descobrir algo dentro de você que vai te motivar, que vai te dar forças para que você caminhe, para que você vença, para que você prospere, para que você faça aquilo, para que você faça o outro. Não, negativo. Porque o termo sobrevivência, o termo paciência ou perseverança não está atrelado em algo interno, mas está atrelado a algo externo. Preste atenção, perseverança aqui não é algo que está dentro de mim. A ideia do soldado, que eu busco força dentro de mim para passar e aguentar esse momento negativo. A paciência, a perseverança bíblica, eu não pego algo dentro de mim, porque eu mesmo sou incapaz de fazer qualquer coisa. Eu pego algo externo, aquilo que está fora. E o que o autor diz que está fora, que pode me ajudar. E isso é fantástico, querido. Leve para a classe de vocês. Sabe no que eu devo perseverar? Não é nas minhas próprias forças, é na aliança que Deus fez comigo e com você. Aquilo que Deus falou ao teu respeito. Aquilo que Deus falou ao meu respeito, é isso que eu devo pegar, é nisso que eu devo agarrar, e é nisso que eu vou manter a minha vida viva, alegre e ativa, sabendo que Deus fez uma promessa, que Deus fez uma aliança para mim e para você, e é baseado nessa promessa, é baseado nesta aliança que eu persevero. É por isso que agora ele vai entrar no capítulo 11, e vai mostrar que esses homens viveram, não porque eles confiaram em si, porque eles estavam agarrados em promessas. E quando eu estou agarrado em promessas, nada é capaz de me deter. Nada é capaz de nos determos. Eu tenho certeza que vocês estão debaixo de uma aliança e nada vai fazer vocês desistirem. E eu termino essa aula dizendo: checkmate, está consumado. A vitória é minha, a vitória é tua, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Queridos, como eu prometi no começo do vídeo, eu vou falar algo muito rápido para vocês, é sobre o projeto Malaquias. Eu venho pedindo há algum tempo 1000 pessoas, 1000 valentes que me ajude com uma oferta voluntária, para que eu possa montar o meu próprio estúdio, comprar uma câmera profissional, microfone, comprar e equipar
uma sala de estúdio onde eu posso gravar com mais qualidade as minhas videoaulas, onde eu posso montar um quartel-general, onde eu posso montar realmente um estúdio de gravações aonde eu posso potencializar ainda mais o meu ministério. E para isso eu preciso da ajuda de vocês, tá? Eu já pedi aqui, eu volto a fazer esse clamor. Eu preciso de 1000 pessoas, tá? Alguns já me atenderam, mas é muito pouco, queridos. Sinceramente, não chegou a 10 que me ajudaram no mês passado. Nós estamos iniciando o mês de março e eu conto com a tua ajuda. Eu conto com a tua disposição. Eu conto com a tua oferta. Fábio, quanto vai ser essa oferta? Eu já disse, querido. Imagine se 1000 pessoas me der, ofertar no meu ministério, R$10. Quanto que isso vai gerar? Isso vai ser uma potência para o meu ministério. Eu não quero ficar rico. Eu não quero comer do bom e do melhor com a tua ajuda, não. Eu estou precisando que você me ajude a manter esse ministério. Na verdade, eu quero potencializar esse ministério. Eu preciso da tua ajuda. Por que Projeto Malaquias? A ideia é Projeto Malaquias, plantando hoje, colhendo amanhã. Porque Malaquias combatia o mau uso das ofertas na sua época. E é justo, eu não quero o dízimo da tua igreja, de forma alguma. Você vai dar o dízimo na tua igreja, na tua congregação. Eu quero uma oferta alçada, porque vocês podem ter certeza de uma coisa, que vai ser empregado para esta boa causa. E eu não faço isso sozinho, eu preciso de vocês. E eu gostaria que nesse mês, no mês de março, 1000 valentes se levantassem. 1000 valentes se levantasse com ofertas voluntárias. Teve irmãos que me abençoou com R$200, mas não chegou a 10 irmãos. Tá? A questão não está na oferta, a questão está na tua disposição. E eu conto com a tua ajuda. Se Deus está movendo você neste momento, não hesite. Faça esse compromisso de me ajudar todos os meses no ano de 2018, porque eu tenho certeza que Deus vai multiplicar a tua vida, Deus vai multiplicar as tuas finanças, Deus vai multiplicar aquilo que Ele colocar nas tuas mãos. Vem fazer parte desse grande projeto, Projeto Malaquias, plantando hoje, colhendo amanhã. Que o Eterno continue abençoando a tua casa, a tua família, os teus negócios e até semana que vem, querendo Deus.